Amém? Estamos terminando o mês da família, o mês especial da família. Falamos de pais, falamos de filhos, falamos de educação, falamos de tantas coisas que fazem parte de uma família. Falamos que a família faz toda a diferença na igreja, na sociedade. Uma igreja forte precisa de famílias fortes. Uma igreja só funciona bem se tivermos famílias fortalecidas no Senhor. Uma cidade só funciona bem se tivermos famílias firmes, curadas, saradas e ligadas ao Senhor. Um país funciona quando a família está sob o cuidado do Senhor. O texto para hoje é o Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Essa é a palavra para falarmos sobre o governo de Deus no lar. Relacionar os nomes bíblicos de Deus à dinâmica familiar faz toda a diferença. É uma forma profunda de trazer espiritualidade para o cotidiano da casa. Uma família, segundo o Salmo 128, só alcançará o que a palavra diz se ela estiver vinculada, ligada e voltada ao Senhor. E os nomes de Deus traz toda essa cobertura para nós e traz esse governo sobre o nosso lar. E faz a diferença, porque cada nome de Deus revela um atributo que pode ser aplicado aos papéis de pais, filhos e ao ambiente do lar. Os dois primeiros nomes que nos revelam o cuidado de Deus é Jeová Jirê, que nós falamos muito, que diz: o Senhor proverá. Esta ação do Deus provedor tem que fazer parte da família. Gênesis 22, 14. E Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Relaciona-se a responsabilidade dos pais em suprir, não apenas pão, mas também afeto e segurança, que é a ação de Jeová Jirê. Ensina a família a confiar que em tempos de escassez há uma fonte maior de provisão. E a fonte maior de provisão vem do céu, através de Jeová Jiré. Outro nome é Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor. Como é que Jeová Raá tem influência na família e no lar? O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é Jeová Raá. Efésios capítulo 6, verso 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É isso que a palavra do Senhor nos diz, para colocarmos a família sobre o governo de Deus, sobre todas essas referências de quem Deus é. Reflete aqui o Salmo 23, o papel de guia. Assim como um pastor conduz as ovelhas, os pais conduzem os filhos com paciência, proteção, direção e garantindo que nada lhes falte, nem instrução, nem amor, nada falte na sua vida. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jeová Jirê, o Deus que provê. Temos Jeová Shalom, que diz assim: a paz e a saúde no lar. Aqui, no Jeová Jirê, Jeová Raá, o que é que a família precisa? Cuidado e provisão. A paz e a saúde no lar, que é necessário. Quem faz parte disso? Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Shammah, Colossenses capítulo 3, verso 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A ação de o cuidado e provisão, a paz e a saúde no lar, para que Deus seja o governador da casa e da família. A família tem que estar sobre essa proteção. Jeová Rafá, que é o Deus que age na saúde, o Senhor que sara. A família é o primeiro hospital das nossas emoções. Esse nome se aplica ao poder da cura física, cura para mágoas familiares, traumas de infância, doenças físicas que abrangem a família e doenças emocionais. Este é o nosso grande Jeová Rafá, o Deus que sara. Aleluia! O que eu preciso no lar? Além de cuidado e provisão, paz e saúde, eu preciso de autoridade e proteção na família. El Shaddai, que lindo. Deus Todo-Poderoso. E tem um ensino que diz que é o Deus sustentador e aquele Deus que nos amamenta, com o cuidado todo especial que nós precisamos. Jeová é El Shaddai, o Deus que cuida, que sustenta, como se Ele nos amamentasse e cuidasse de nós e não deixasse nada faltar. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Quando Deus estava preparando uma grande família através de Abraão, toda essa ação de cuidado, de provisão, de paz, de saúde no lar, de autoridade e proteção. Esse nome tem uma dualidade interessante. Representa tanto a força absoluta quanto a nutrição
e o consolo como o de uma mãe. Na família, equilibra a disciplina com o aconselhamento. E aí entra a autoridade e a proteção de Deus através do Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Jeová Nissi também. O Senhor é a minha bandeira e a minha vitória. Se eu preciso de vitória, eu estou debaixo de uma bandeira. Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou de o Senhor é a minha bandeira. Relaciona-se a identidade da família. É o nome que define quem somos e pelo que lutamos juntos, unindo a família contra as influências externas que podem invadir o lar, podem invadir a família. Uma outra questão para manter a autoridade no lar, o governo de Deus no lar, é presença e santidade. Presença e santidade de Deus tem que fazer parte da família. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Jeová Shammah, Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde quer que esteja um filho seu, onde quer que esteja a sua família, onde quer que estejam os seus filhos, o Senhor declara, através de Jeová Shammah, o Senhor está ali, o Senhor cuida de nós. Efésios, nós temos também Jeová Kadosh, que faz parte da presença e da santidade de Deus, que quer dizer santo. E descobri uma outra parte, que o nome pode ser Kadosh ou Kadesh, né, Márcia? Eu e a Márcia digitando o sermão. Kadosh é santo, Kadesh é separado. Então, Jeová Kadosh é santo, Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A vivência nossa na igreja, a vivência nossa no lar, precisa ter presença e a santidade de Deus. Jeová Kadosh ensina a família sobre valores e ética. A gente precisa ter tudo isso. Relaciona-se a separação de comportamentos que não conduzem com amor, o respeito mútuo, estabelecendo padrão e integridade dentro da casa. E isso precisa existir na nossa casa, na nossa família. E agora eu vou focar com você quem governa a família. Quem governa essa família? O significado de Adonai no contexto familiar, que é o dono e o mestre sobre a nossa casa. Provérbios 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Aí a família, Deus faz parte do governo da casa. Se Deus não funcionar como governo na sua casa, a família também não funciona. Os filhos também não funcionam. A bênção de Deus não vai chegar na casa. A bênção de Deus não chega na família, como nós falamos hoje de manhã sobre Obed-Edom. Como é que a bênção de Deus chegou numa família? Na casa de Obed-Edom, que era pobre. A Bíblia nem fala que era pobre. Diz que ele era miserável. Obed-Edom era miserável. Mas como Davi queria levar a arca, levando de modo errado. Uzá foi morto por ter tocado na arca. Davi se arrependeu de levar a arca. E ele colocou a arca na primeira casa que ele encontrou,
que era de Obed-edom. A arca havia ficado de 70 a 100 anos, perambulando por todo aquele território, desde o tempo em que ficou na mão dos filisteus, até o tempo em que foi levada para a casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, a arca ficou por 20 anos, e nada aconteceu naquela casa. Eles trataram a presença de Deus, porque a arca representa a presença de Deus. E quando ela era conduzida no deserto, ela era toda coberta com a primeira estrutura de um tecido, a segunda estrutura de um couro grosso, impermeável, em cima da arca, e a terceira estrutura era um linho fino, azul celeste. Por quê? Era conduzido com um tecido fino, azul, para que todo o povo de Israel andando no deserto, quem estava na frente, quem estava atrás, o sol refletia em cima daquele azul, e todo o povo sabia que a presença de Deus estava ali. E quando Obed-edom recebeu a arca na casa dele, ele entendeu que o próprio Deus estava na casa dele, e não podia tocar, não podia abrir dentro da arca para ver o que tinha dentro da arca. E a Bíblia diz que em 3 meses, Deus mudou a história de Obed-edom. Em 3 meses, a Bíblia diz que Obed-edom ficou rico. E Deus mudou toda a sua história. De miserável, estéreis, ele e a esposa não tinham filhos. Deus deu 8 filhos para Obed-edom. Todos eles fizeram parte lá na frente, guardando o templo, cuidando do tesouro da casa do Senhor, porque Deus multiplicou a bênção na vida dele, porque a bênção de Deus na nossa casa faz diferença e nos enriquece. A presença de Deus na nossa casa faz toda a diferença, porque eu carrego a presença de Deus através do Espírito Santo na minha vida. Você carrega a presença de Deus dentro de você, através do Espírito Santo. E quando a presença de Deus chega na família, o governo no lar, o governo da casa se torna totalmente colocada na mão do Senhor, e o milagre acontece. Por quê? Porque Deus nos fez para que os milagres, para que a presença dele em nossa vida nos tirasse da miséria. Não só da miséria do pecado, que é a pior miséria, é a miséria do pecado, mas a miséria financeira. Deus disse, e ele colocou na vida de Obed-edom toda a riqueza que ele nunca sonhou ter, todos os filhos. Ele teve 8 filhos, Deus abençoou a casa dele, e Davi ficou sabendo. Olha, foram contar para ele, a casa de Obed-edom mudou, o governo de Deus no lar mudou, há uma diferença na casa de Obed-edom. Fazem 3 meses, e o homem deixou de ser miserável e se tornou rico. Aleluia! Quem pode fazer isso na sua vida? Quem pode fazer isso na nossa vida? O governo de Deus na sua casa pode fazer isso. Deus pode abençoar a sua casa. Deus pode abençoar a sua família. Eu até disse de manhã que os irmãos ficam falando, alguns, né, não são todos, a pastora só fala disso, de dinheiro. Mas como eu não vou falar que o homem ficou rico em 90 dias? Já ouviu isso? Sabe da história de algum milionário só que ficou rico em 90 dias? Um crente fiel ao Senhor, só Deus para fazer isso na vida dele. Quando ele diz aqui, o Adonai, o dono e mestre da nossa vida, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, não ache que você é o bom, e que você tem tudo porque você é o bom. Você estudou, você fez MBA, você sabe negociar. É mentira. Você precisa reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Eu preciso reconhecer que é Deus que nos dá tudo isso. Estava reunida ali com o pessoal da comissão.
E nós estamos dizendo o que Deus fez conosco nesses 10 meses, desde a morte do pastor Elias. E desde março, quando começamos toda essa cobertura, o milagre que Deus derramou sobre nós. Quem fez isso? O nosso Deus, o Deus que cuida, Jeová Shammah, o Deus que está aqui, Jeová Shalom, o Deus que é minha paz, Jeová Rafá, o Deus que sara, e El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aplauda Jesus. Gênesis capítulo 15, verso 2 diz: então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Submissão significa que os planos da família passam primeiro pelo crivo do Senhor. O termo Adonai, do hebraico Adon, comunica autoridade, senhorio, direito de posse. Ao aplicar isso à família, nós mudamos a pergunta: o que eu quero para minha casa? Para a pergunta: o que o dono da casa deseja? Eu troco a pergunta: o que eu quero, o que eu faço, o que eu posso, o que eu consigo, para a pergunta: o que o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o que o dono da minha casa deseja? Quem é dono da sua casa? O nosso Deus. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos filhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é governo de Deus no lar. É autoridade de El Shaddai sobre o meu lar. O Deus Todo-Poderoso que governa a nossa casa. Você pode trabalhar 12 horas por dia para prover, vigiar 24 horas para proteger, mas se o dono do projeto não estiver no controle, o esforço é vão. A submissão começa ao entregar a planta da família ao arquiteto, que é Deus. Sabe que nada pode ser construído sem ter uma planta bem feita de um arquiteto. Nosso Deus é que tem controle na nossa casa e tem controle na nossa vida. A submissão como entrega de direitos. Temos que ser submissos, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo de quê? Vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Pertencem a Deus. Então eu não sou nada. Eu não sou de nada se não for Deus. Você não é nada. Você não é de nada sem Deus. Você só é alguma coisa porque Deus é dono da sua vida. Quando você abre o coração para Jesus, aceita Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro do seu coração e a sua vida é transformada. Agora, depende de mim se eu vou encostar o Espírito Santo por causa das minhas fraquezas pessoais, por causa dos meus problemas pessoais, porque a minha alma não é curada, porque eu tenho problema com todo mundo. Se eu encostar o Espírito Santo, ele vai ficar lá, e a palavra diz: e não extingueis o Espírito Santo. Quer dizer, não apague a ação do Espírito Santo na sua vida. E para isso, você precisa ser cheio do Espírito Santo todo dia.
E se você não consegue ser cheio sozinho, você precisa pedir ao Senhor. E você precisa ser batizado. Você precisa ser cheio dessa ação do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque quando isso acontece, Deus é dono da sua vida. E não tem para ninguém. Quando Deus é dono da nossa vida, nada, nem a angústia, nem a tristeza, nem o desespero, nem a desesperança, nem a pobreza, nada pode fazer parte da sua vida. Nós temos um Deus rico que habita dentro de nós, e é por isso que Ele nos chamou para esse tempo, para terminarmos esse templo, porque Ele te chamou, Ele me chamou para esse tempo. E se alguém está achando, agora vai demorar mais 2 anos para acabar, você está muito enganado. E fecha a tua boca. Porque a nossa boca é para dizer que tem um Deus que é dono. E Ele é dono do céu e da terra. Do Senhor pertence o céu e a terra. O domínio é dEle. E Ele se colocou em você, Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar um consolador que vai morar na sua vida, vai te consolar, não vai deixar você ficar triste, não vai deixar sua mente cauterizar pelo pecado. O que é mente cauterizada? Mente cauterizada é a mente do que tem, todo mundo faz. Mas Deus continua sendo Deus hoje, ontem e amanhã. Deus não mudou. Eu disse de manhã, com toda a tecnologia, com as IAs toda da vida, Deus continua sendo Deus. E se Ele diz, estou com você, Ele está comigo. Se Ele diz, eu vou prover, Ele vai prover. E eu quero na boca dessa igreja, como profetizei hoje de manhã, que na nossa boca esteja isso. O Senhor é o Deus que provê, e Ele vai nos dar, e Ele vai usar a minha vida, porque o Espírito de Deus mora em mim, porque Deus está em mim, e se Deus está em mim, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Aleluia, aleluia. Deus nos fortalece, Deus nos fortalece. Cada membro da família precisa entender que foi comprado por Deus. A submissão a Ele se torna natural. Eu não grito com o meu cônjuge. Eu não gritava com Elias. Porque ele pertence a Adonai. Você não briga na sua casa. Você não joga panela. Você não joga tampa. Você não bate a porta. E se tem coisa que marido detesta, é quando a mulher bate a porta. Então, eu não grito com meu marido, eu não bato a porta na cara dele. Não faço nada disso, porque ele pertence a Adonai, assim como eu pertenço a Adonai. Adonai habita em mim, Adonai habita em você, e eu não posso ter esse coração. Eu não desobedeço os meus pais, porque a minha vida pertence a Adonai. Eu sou fiel na igreja que eu sirvo, porque a minha vida pertence a Adonai. Nós vamos terminar tudo isso aqui, porque nosso coração está o Adonai, o Deus maravilhoso, o Deus fiel, o Deus que faz milagres, o Deus que nos conhece pelo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. A família precisa ser submissa. Reconhece que as pessoas ali dentro não pertencem umas às outras, mas todas pertencem a Deus. A autoridade delegada, que é mordomia familiar, Colossenses 3, 17, 18 a 23. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos maridos, como convém no Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que você fizer, tem que fazer como se você estivesse fazendo ao Senhor. Tudo que você tem, foi o Senhor que te deu. Em uma empresa, o gerente não é o dono, mas ele representa o dono. Se a família ignora as ordens do dono,
a palavra de Deus, a gerência, paz, perde sua legitimidade. Proteção na autoridade. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E Moisés edificou um altar, no qual chamou, o Senhor é a minha bandeira. Na antiguidade, a bandeira, o estandarte, indicava a quem o exército pertencia e onde estava o seu refúgio. Onde estava o refúgio do povo no deserto? Debaixo das 12 bandeiras, das 12 tribos de Israel que caminhavam pelo deserto. Jeová Nissi é o Deus que me dá a vitória. É o Deus que nos dá a vitória, sobre cuja autoridade nós lutamos todo dia. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vivermos bem como família, vivermos bem como igreja, deixar de criticar o irmão, de criticar a célula, de criticar a casa, de criticar uns aos outros. Deus não quer isso, porque nós somos mordomo, o Adonai está em nós, o Deus da graça está em nós. A autoridade dos pais serve para estabelecer perímetro de proteção sobre os filhos, sobre a bandeira de Deus. Você está coberto pela bandeira de Deus, aleluia. Estamos cobertos, a família está protegida de ataques externos, de influências destrutivas. Quem não se submete à autoridade de Deus, à bandeira, quem não se submete, fica vulnerável no campo de batalha. E o mundo que nós vivemos é um campo de batalha. Se você não estiver debaixo da bandeira desse Deus, você está perdido, sozinho e vulnerável aos ataques de Satanás. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. A submissão da família a Deus não é um ato de escravidão, mas de posicionamento sobre uma proteção. Números capítulo 2:2. Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias, quer dizer, segundo o brasão de cada um, da casa de seus pais ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas debaixo da bandeira de cada uma. Estamos debaixo da bandeira do Senhor ou não? Há um Deus que cobre a sua casa e a sua família, porque quando a família se submete, ela está acampando debaixo da bandeira. É fiel na igreja, serve na igreja, evangeliza, visita, é fiel nos dízimos, nas ofertas, em tudo aquilo que Deus tem te dado. Não esconde nada de Deus, fala com Deus, conversa com Deus, é fiel ao Senhor. Estamos debaixo desta bandeira. Muitas vezes, a autoridade é vasta, apenas com força bruta. Mas o nome El Shaddai, né, que faz toda a diferença. O equilíbrio da autoridade. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso e sustentador. Além de Deus poderoso, é o Deus que sustenta a sua casa, sustenta os seus filhos, guarda a sua família, protege a sua família e nos livra da ação do diabo que anda ao nosso derredor, bramando como leão, aproveitando a primeira oportunidade para atrapalhar a nossa vida. O equilíbrio dessa autoridade está debaixo da bandeira de El Shaddai. Gênesis 17:1, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Efésios 6:4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, não, mas permanecei firme no Senhor. Deuteronômio, e essas palavras que hoje vos ordeno estarão no seu coração, ensinará a teus filhos,
delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então é de manhã a palavra precisa ser ensinada, é durante o almoço, precisa ser orado para a refeição e a palavra ensinada, é ao deitar, a palavra precisa ser ensinada, é ao sair para a escola, a bênção do Senhor tem que ser determinada sobre a nossa casa. Quando viajamos, quando saímos das nossas garagens, é a palavra do Senhor, é a bênção do Senhor para nos guardar, para nos livrar da ação de Satanás, para nos proteger, porque estamos debaixo da bandeira El Shaddai, Deus Todo-Poderoso e o meu sustentador. Quem nos sustenta nas horas de crise, nas dores, nas percas, nas lutas, é o Shaddai, o Deus sustentador. Muitas vezes a autoridade que é vista aqui como força bruta, é o Shaddai, traz esse equilíbrio profundo. Shaddai deriva da raiz perto, sugerindo aquele que nutre, ou seio, aquele que nutre, que satisfaz, que sustenta. É o Deus que é forte o suficiente para governar o universo, mas termos o suficiente para amamentar e consolar. A amamentação é uma nutrição especial da mulher para o recém-nascido. E essa nutrição, o Senhor diz que nós somos nutridos da maneira que uma mãe nutre um filho, o Senhor nutre. A autoridade do pai e da mãe deve refletir o El Shaddai, deve ser forte para disciplinar, promover segurança, mas deve ser nutridora, afetuosa para acolher e nutrir a vida, o emocional dos nossos filhos, para que sejam homens, mulheres totalmente dependentes de Deus, e mulheres e homens de sucesso abençoados pelo Senhor, porque o próprio Deus mora no nosso coração. A autoridade sem afeto, sabe o que gera? Desordem. A autoridade sem afeto gera desordem. El Shaddai é o modelo perfeito de ambos. El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso e o Deus sustentador. Em quarto lugar e último, a intimidade na autoridade. Esse é o nome que Abba Pai, papai querido, papai amado, Abba Pai, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Aqui está a nossa adoção. Deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. E como filhos, nós temos o direito de ser sustentado, amamentado, nutrido pelo nosso grande Deus. Que coisa linda! Quando isso acontece na nossa vida, toda essa nutrição, que não deixa a gente pegar doenças, que é assim, por isso que a mãe amamenta, não deixa pegar doença, não deixa ter outras doenças complicadas, porque ele nutre, ele não tem bactéria, ele não tem nada disso. Quando Deus nos mima e nos ama, nos nutrindo dessa maneira, Ele está nos protegendo para que sejamos cristãos fortes, sem mimimi. Chegou o tempo do fora mimimi. É tempo de reconhecermos a ação de Deus dentro de nós e vivermos com a proteção debaixo da bandeira dEle, como crentes fiéis, dignos de receber o que Obed-Edom recebeu de miserável. Deus tornou um homem honrado na presença dEle. Aleluia. Quer ser honrado? Quer ser mimado por Deus? Sirva o Senhor. Apague da sua mente o mimimi, o falar demais,
o criticar demais, o exigir perfeição dos outros quando não somos perfeitos. Que negócio é esse? Somos irmãos, somos família, temos defeito na família, mas estamos debaixo da mesma bandeira. Aleluia! Estamos debaixo da mesma bandeira. Você está coberto da bandeira do Senhor. Você foi liberto, você foi comprado por grande preço. O objetivo da autoridade dos pais é levar os filhos à maturidade para que estes também conheçam a Deus como Abba, como Pai. Eu tenho um Pai que é o meu Deus. Você tem um Pai. Você precisa reconhecer que você pertence a Ele. E que Ele é cuidador da sua vida. E que Ele é provedor. A autoridade de Deus na família não é um fardo. Não é fardo, mas uma cobertura. Repito, a autoridade de Deus na família não é fardo, mas é uma cobertura. Quando a família se alinha sobre os nomes de Deus, a vida muda. Hoje de manhã Deus virou uma chave na vida de muita gente. Nesta noite, eu quero que Deus vire a chave da sua vida, que não entendia o significado de todos esses nomes de Deus, que é a ação de Deus em particular na nossa vida, a ação de Deus. Quando a família então se alinha sobre isso, você a obedece. Adonai, obediência, Senhor. Quando a família se alinha sobre os nomes de Deus, molda-se pelo caráter de Kadosh. Você é santo, separado. Quando a família se alinha sobre os nomes de Deus, descansa no cuidado de El Shaddai, o sustentador. Quando nos alinhamos como família de Deus, como igreja do Senhor, como a família que Deus separou para esse tempo, para essa grande obra, Deus te separou, Deus te escolheu, e nós descansamos no cuidado de El Shaddai, o Deus sustentador. Por isso nós não temos medo. Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão agora, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é noite de escolha. A escolha como filhos e como igreja, a quem vamos servir. E quando nós servimos a Deus, nós esquecemos todas as bobagens, as picuinhas, o palavreado converseiro, a falta de fé. Porque tudo que nós fazemos neste lugar é por causa da fé, porque cremos que temos um Deus sustentador. E quando a nossa boca se abre para profetizar sobre o Deus sustentador, sobre os milagres que Deus vai fazer neste lugar ainda, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou pronto para o Senhor me usar, que o Senhor te use como o Deus sustentador, que você seja tão abençoado quanto Obed-Edom, que você saia da miséria espiritual, saia da miséria financeira e creia naquilo que Deus tem e separou para a sua vida. Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração e nós possamos crer no nosso Senhor. Jeová Raá, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Jeová Shammah, Jeová Rafa, o Senhor que sara. O Deus que nos dá proteção e autoridade. El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o Deus que me amamenta, o Deus que cuida de mim, o Deus que me protege, o Deus que me abençoa. Jeová Nissi, há uma bandeira, há uma vitória sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Há uma vitória, uma bandeira com vitória sobre a sua cabeça, Jeová Nissi.
e a presença e a santidade do Senhor. Jeová Shammah, o Senhor está ali, aqui, acolá. O Senhor está em todos os lugares, aleluia. E Jeová Kadosh, o Deus Santo, poderoso, sujeitando-nos uns aos outros, no temor do Senhor, para que possamos viver esse tempo de céus abertos, mesmo com crise no Brasil, mesmo com crise no mundo, tem um Deus que nos sustenta. Jeová Shaddai, El Shaddai, o meu Deus sustentador. Então, meu irmão, nada de não crer, nada de ficar pecando quando a gente abre a boca para falar uma coisa que não é do Senhor. Você vai perdendo, vai caindo, vai caindo. Se você não crê que funciona assim, fica quieto. Não atrapalha a vida do outro que crê. Porque nós cremos que nós temos um Deus sustentador, que nos sustenta, nos sustentou até aqui e vai continuar nos sustentando, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém?